Ora, vamos continuar com as nossas audições. Cumprimento os representantes da Comissão de Trabalhadores do CCB, Tito Bolsas, Presidente, Paula Cardoso, Inês Maurício, Carolina Salema e Diogo Montenegro, que são vogais. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, agradeço a vossa presença e cumprimentos. Sejam bem-vindos à Casa da Democracia. Esta audição é requerimento dos grupos parlamentares do LIVRE, do Bloco de Esquerda e do PS e é sobre a exoneração da Presidente da Fundação CCB, Francisca Carneiro Fernandes. Portanto, vamos primeiro ouvir os representantes dos grupos parlamentares requerentes e depois, então, os restantes grupos parlamentares. Portanto, vamos começar pelo Sr. Deputado Paulo Mocho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Peço desde já desculpa, deixe-me só abrir aqui as minhas notas. É que tive que vir substituir aqui o deputado Jorge Pinto, que não conseguiu comparecer e também dar nota que vou tentar fazer já as perguntas todas que tinha para fazer, porque depois terei que sair para ir a uma outra audição que tenho aqui agendada e, portanto, peço já desculpa se tiver que me ausentar. Não é por desvalorizar aqui o vosso input e as informações que nos vão transmitir, é mesmo aqui por conflitos de agenda. Peço desculpa. Bem. Ok. Pronto. E antes de mais, agradecer a vossa presença. O LIVRE requereu esta audição na sequência da exoneração unilateral da Ministra da Cultura, de Francisca Carneiro Fernandes, e na sequência também da perplexidade que os trabalhadores demonstraram quando souberam da notícia. A Sra. Ministra denunciou um clima de lobbies, cunhas e um assalto ao poder no CCB e ainda referiu a possibilidade de Francisca Carneiro Fernandes ter ganho o apoio dos trabalhadores por ter-vos conseguido aumentar os salários. Gostaríamos, nesta ocasião, de perguntar se sentiram comprados pela anterior administradora e que detalhassem um pouco mais de como consideravam o trabalho de Francisca Fernandes. Para além da Ministra, nesta comissão também, Paula Fonseca e Margarida Serrão apontaram que havia ambições legítimas de progressão por parte de muitos trabalhadores e que não tinha sido possível concretizá-las durante os seus mandatos. Gostaríamos de saber que ambições ou pretensões seriam estas e como era a vossa situação salarial antes da entrada de Francisca Carneiro Fernandes e o que aconteceu depois da sua tomada de posse. Muito importante para o LIVRE é também as condições de trabalho de quem faz cultura todos os dias. Mais do que falar de administrações, importa compreender como se sentem os trabalhadores da instituição. Soubemos também das queixas que a Comissão de Trabalhadores recebeu de alguns trabalhadores face ao comportamento de alguns diretores, denunciavam assédio, bullying e outras, e confrontadas com estas declarações, Paula Fonseca e Margarida Serrão disseram que a Comissão de Trabalhadores não era imparcial e que nunca procurava ouvir o contraditório, tomando como verdade as queixas que recebiam. Que queixas, e por isso gostaria também de perguntar, que queixas recebiam, que diretores visavam, sobretudo, e que comentários têm a acrescentar sobre esta matéria. Por fim, soubemos também de horários de trabalho muitas vezes demasiado extensos, com equipas a trabalharem mais de 50 horas semanais consecutivamente e sem as 11 horas de descanso entre jornadas de trabalho. Gostaria também de perguntar o que é que justificava esta situação, se confirmam e por que razão é que isto acontecia e se alguma vez a administração atuou no sentido de melhorar as condições de trabalho. Por último, também como decorreu, no vosso entender, o mandato de Francisca Carneiro Fernandes, nomeadamente no que diz respeito à motivação das equipas, consideram que havia uma má relação de Francisca Carneiro Fernandes com as pessoas do CCB. Têm conhecimento de alguma vez Francisca Fernandes ter desautorizado diretores ou coordenadores de forma generalizada e que isso se refletiu negativamente nas equipas? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra, presumo que o Sr. Presidente, que vai responder, faça favor. Qual é o problema? Para responder, dispõe de 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado a todos.
Gostaríamos de cumprimentar a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. É uma honra para a Comissão de Trabalhadores estar aqui hoje. A Comissão de Trabalhadores representa todos os trabalhadores junto à administração, é um órgão consultivo, democraticamente eleito, que tem como missão manter um diálogo aberto, atento e profícuo entre as equipas e os decisores. A primeira eleição desta comissão acontece em 2018, nos 25 anos de aniversário do CCB, sob a presidência do Dr. Elísio Somaviel, por necessidade de combater uma cultura laboral passiva. O diálogo com esta administração foi difícil, havia pouca abertura para falar de matérias laborais. A confiança total dada aos diretores pelo Conselho de Administração era motivo salvaguardado para evitar diálogo direto com as equipas. A relação entre a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Administração foi-se construindo ao longo de 6 anos, com muita persistência da Comissão de Trabalhadores e alguma resistência do Conselho de Administração. Esta instituição tem quase 32 anos e desengane-se quem acha que as exonerações, nomeações, são práticas exclusivas do partido A, B ou C. Pelo CCB já passaram administrações nomeadas pelos mais diversos governos. Voltamos a reiterar, não questionamos a legitimidade da Sra. Ministra no ato de exoneração da Dra. Francisca Carneiro Fernandes, é uma competência da tutela que não vamos comentar. O motivo que nos levou a fazer um comunicado na sequência dessa exoneração continua a ser o motivo pelo qual estamos aqui hoje. A nossa perplexidade face à decisão de interromper um trabalho que, apesar de ter começado há menos de um ano, estava a produzir efeitos positivos na instituição e nos trabalhadores. Pela primeira vez em muitos anos, o CCB pôde contar com uma gestora cultural profissional de excelência, que demonstrou sempre abertura para com os trabalhadores, um compromisso ímpar para com a instituição. Ao que a Comissão de Trabalhadores diz respeito, aos inúmeros problemas pendentes sobre preocupações dos trabalhadores, fez-se mais em 2024 que nos 6 anos anteriores. Também a entrada da doutora Francisca foi disruptiva, no sentido em que veio questionar uma série de práticas laborais e procedimentos estabelecidos pelas anteriores administrações. A sua presidência devolveu a autonomia e responsabilidade às equipas, respeitando direções e chefias intermédias e clarificou a missão e estratégia da Fundação, democratizando o acesso à cultura, atraindo novos públicos e melhorando as condições gerais de trabalho. Esta comissão, desde 2018, foi recebendo trabalhadores de diversas direções. Defendemos uma informação que respeite a confiança na hierarquia. Convocamos trabalhadores a comunicar diretamente as suas questões aos seus superiores e à direção de recursos humanos. Só posteriormente, e na ausência de uma resposta ou resposta pouco clara, será a Comissão de Trabalhadores a levar o assunto ao Conselho de Administração. Em 2021, estas queixas intensificaram-se, tendo o seu expoente máximo em 2023. O maior número de participações à Comissão de Trabalhadores era feito pelos trabalhadores da Direção de Artes Performativas e Pensamento, com Paula Fonseca na direção e Margarida Serrão como coordenadora operacional. Tínhamos conhecimento de práticas de baixas psiquiátricas, ataques de pânico em reuniões e consequente saída de trabalhadores qualificados pela incapacidade de lidar com o ambiente de trabalho imposto. Estas queixas foram transitando ao longo dos anos sem interesse de avaliação ou acompanhamento pelos dirigentes responsáveis. Ao todo, foram 13 trabalhadores desta direção impactados pelo estilo de liderança da então diretora de Artes Performativas. Em dezembro de 2023, são alguns dos problemas graves que a CT reporta à nova Presidente. Entendeu a administração, posteriormente, dar prioridade à resolução dos problemas da Direção de Artes Performativas e Pensamento.
Só este ano, um trabalhador de outra direção, este ano já, tivemos conhecimento, porque aplicámos a mesma medida, já nos informou que fez uma queixa junto à Autoridade para as Condições de Trabalho, que tem por base dessa queixa assédio laboral e erros processuais. Este trabalhador não é das artes performativas, é de outra direção. Portanto, os problemas continuam a acontecer. Aqui só uma nota. Legalmente, a CT está obrigada ao dever de sigilo. Lamentamos que se utilize repetidamente a desculpa do RGPD pela ausência de conteúdo do direito à informação institucional, social, financeira ou outra, que permita aos membros da Comissão de Trabalhadores enquadrar, analisar e planear o seu trabalho. Muito obrigada. Já não temos tempo para responder à questão do aumento salarial. É assim, gerem o tempo como quiserem, mas é até 5 minutos, portanto já ultrapassaram. Como vão ter mais perguntas, que certamente serão repetidas, admito eu, vão ter a oportunidade de responder a tudo. Agora, o outro grupo parlamentar requerente é o Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença da Comissão de Trabalhadores. Eu julgo que não há muito mais a perguntar. A vossa exposição é bastante clara e acho que seria melhor aproveitado o tempo se a pudessem continuar, sendo que as perguntas que o Bloco de Esquerda tinha para fazer prendem-se exatamente com isto. O ambiente laboral para a entrada da doutora Francisca e mudança da direção do CCB e as queixas que existiam anteriormente relativamente a outros diretores, nomeadamente a diretora Paula Fonseca, que encaminhamento é que foi dado a essas queixas e que mudanças é que se fizeram no CCB com a entrada da doutora Francisca, do ponto de vista do encaminhamento que se dá às queixas dos trabalhadores. Foi também muito colocado, em certo momento, que tivessem sido utilizados progressões da carreira ou aumentos salariais como forma de alguma forma, fazer algum tipo de favorecimento aos trabalhadores do CCB. Gostava também que nos explicassem essa situação. Tenho conhecimento de que os salários dos trabalhadores do CCB estavam, na prática, congelados há muitos anos e que aquilo que aconteceu foi algum tipo de descongelamento, mas se pudessem também referir essa questão, agradecia. Depois, se tiver mais alguma questão. Muito obrigada, Sra. Deputada. Já tem agora a oportunidade de continuar a responder ao que estava a dizer e a acrescentar o que bem entender. Dispõe também agora até 5 minutos. Okay. Aumentos salariais. Em 2020, a administração do CCB aplicou um aumento transversal a todos os trabalhadores, mais concretamente um escalão na progressão de cada trabalhador, tendo optado por não fazer qualquer acerto na tabela indiciária. Este aumento teve um impacto de 6% nos encargos do orçamento de recursos humanos da instituição, tendo a CT à data questionado a administração quanto à ausência de acertos no que respeita a assimetrias salariais vigentes na Fundação. Dito isto, e se considerarmos que o salário mínimo entre 2009 e 2024 aumentou 40%, e que no período homólogo tivemos uma inflação acumulada de 28%, podemos constatar o brutal empobrecimento imposto, quase total congelamento dos salários dos trabalhadores da Fundação Centro Cultural de Belém. Menos de 1% ao ano, mais concretamente 10% em 16 anos. Foi o tempo que tivemos sem aumentos na tabela indiciária. E consequências diretas e evidentes, nomeadamente ao nível da perda do poder de compra e da qualidade de vida. No mesmo sentido, só em 2023 houve um aumento de €1 no subsídio de refeição, igual desde 2009, para €7,5
valor praticado atualmente na Fundação, sendo que atualmente o limite de isenção tributária em cartão são 10,20 €. A primeira medida da doutora Francisca Carneiro, com impacto transversal nas equipas, foi naturalmente o anúncio do acerto salarial, 3% na base, até 1,5% nos diretores, sendo que a administração não recebeu qualquer aumento. Contrariando a informação transmitida à Comissão de Trabalhadores pelo anterior presidente, de tal não seria possível para o ano 2024, foi possível sem impacto negativo nas contas do CCB. Este aumento trouxe, evidentemente, conforto a todos os trabalhadores, muitos com responsabilidades acrescidas nos últimos anos, sem o devido e obrigatório reconhecimento financeiro. Em 2024, a doutora Francisca Carneiro Fernandes deu-se o início a uma análise exaustiva para determinar uma norma que atualmente que ainda não está em vigor, de gestão dos tempos de trabalho, que define, em termos genéricos, as formalidades a seguir na elaboração do planeamento de horários para toda a instituição. Esta norma implicou inúmeras reuniões, muitas, imensas, muitos meses, com o CA, o advogado do CA, o sindicato, o advogado do sindicato e os parceiros, a Comissão de Trabalhadores, o advogado da Comissão e parceiros, direções e todas as equipas envolvidas. Um documento estrutural que agora se encontra em 2025, já numa fase final, para aprovação e implementação. Aguardemos para o ano, ou este ano, a definição de funções de todos os trabalhadores para integrar um novo regulamento pessoal e esclarecer as muitas dúvidas dos trabalhadores sobre a clarificação de funções a que estão obrigados. Esta definição de funções tem sido sistematicamente solicitada pelos trabalhadores por esta Comissão ao Conselho de Administração. É fundamental para o cumprimento do sistema de gestão de desempenho e para clarificar as responsabilidades inerentes a dirigentes e coordenadores. Muito obrigada. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Maria Begonha. O PS é também o Grupo Parlamentar requerente, o terceiro Grupo Parlamentar requerente. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os deputados, mas, sobretudo, saudar a presença aqui da Comissão de Trabalhadores. Acho que a exposição até agora do Sr. Presidente provou porque é que era tão importante ouvir a Comissão de Trabalhadores sobre esta matéria. E, de facto, como já foi aqui recordado várias vezes, nós estamos aqui por causa da exoneração da doutora Francisca Fernandes, porque há uma reação, naturalmente, que não foi apenas política, nem dos grupos parlamentares, foi uma reação do setor, dos agentes, mas também, importante, internamente do CCB. E até hoje, e como disse muito bem, eu vou acrescentar palavras que não disse, há uma certa hipocrisia em considerar uma tutela política, não sendo capaz de assumir que foi uma escolha política, apenas a exoneração da doutora Francisca Fernandes, tentar justificar com um novo rumo e uma nova orientação para o CCB. E o problema do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é exatamente este, é que há aqui um contexto de desvalorização da cultura, do que é um novo ciclo cultural, de uma desorientação do que é este tal novo rumo e, portanto, há uma desorientação também do que a tutela transmite ou transmitirá em instituições, uma delas tão importantes como a do CCB. E até hoje nós não conseguimos compreender o que é este novo rumo, apenas ouvimos a Sra. Ministra de forma, enfim, eu falei de hipocrisia política, podia adjetivar de outra forma, mas neste momento não me apetece, a falar de conluios e de comparativos. E como disse muito bem, não é propriamente novidade, mudanças de tutela, não estamos aqui sequer para fazer comparações ou ajustes, no caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do que se foi passando, estamos aqui a tentar compreender o que é que se passou efetivamente durante o mandato da doutora Francisca Fernandes, porque é que, se há um reconhecimento do setor de um impulso novo, interessante no CCB, se há uma comissão de trabalhadores que vem aqui dizer que há um conjunto de novas práticas e de cumprimento de direitos que foram implementados, o que é que leva a esta saída? E se os ataques que temos assistido, que são tentativas sucessivas de tentar denegrir e tentar desvalorizar o percurso e o contributo de pessoas, se isso faz sentido ou não faz sentido. Porque nós podíamos estar aqui a ter um diálogo parlamentar de diferenças sobre o que devia acontecer ou não no CCB,
sob diferenças de perfil, mas não havia necessidade de estarmos constantemente, como estas notícias mais recentes sobre a doutora Aida Tavares, não havia qualquer necessidade de estarmos a tentar denegrir o que foi o percurso ou o trabalho realizado. E sobre o trabalho realizado, porque também, tendo aqui a Comissão de Trabalhadores, perdoem-me uma certa repetição com os outros grupos parlamentares, mas para nós também é importante, compreender, voltar a reforçar. Porque é que a Comissão de Trabalhadores, de forma corajosa e também, de alguma forma, independentemente do direito ao sigilo público, veio reconhecer o trajeto que o CCB fez nesse ano com a doutora Francisca Fernandes, e digo que é corajosa porque é evidente que uma Comissão de Trabalhadores tem o direito e, enfim, e é importante ter uma palavra sobre a gestão da instituição, mas obviamente que para nós valorizamos mais do que outro tipo de contributos, a forma como os trabalhadores pronunciaram sobre isto. Compreender, portanto, essa tomada de decisão e de consciência da Comissão de Trabalhadores. Ouvir-vos também sobre uma coisa que ainda não foi aqui falada, mas a Comissão de Trabalhadores não tem que pronunciar-se apenas sobre o que foram avanços do ponto de vista das condições de trabalho ou de cumprimento de direitos. Temos ouvido aqui uma crítica recorrente que no mandato da doutora Francisca Fernandes há um problema de rumo sobre a programação, isto é, aquilo que nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista vemos como positivo de uma abertura a novos públicos, uma abertura a novas audiências, tem sido, pelo partido que suporta o Governo, recorrentemente chamado de um enviesamento ideológico, de um fechamento, de uma agenda excessivamente, enfim, não sei o que chamar, vou chamar ideológica. Nós temos a perspectiva contrária, mas gostávamos de ouvir-vos também falar sobre essa questão. Depois permitam-me também perguntar, então, se o afastamento da doutora Francisca Fernandes se prendia com um novo rumo de orientação cultural, de gestão do CCB, se a Comissão de Trabalhadores gostava ou não, ao vosso critério, de dar um contributo sobre se sentem já alterações e mudanças enfim, de que foi transmitido, então, um novo rumo para um novo ciclo cultural. Reforçar também esta questão sobre as afirmações abjetas de que os trabalhadores teriam sido comprados, quando, na verdade, a única coisa que se fez foi cumprir direitos e atualizar tabelas salariais e, portanto, nada mais se fez do que melhorar condições de dignidade de trabalho. E já que estamos a falar de cumprimento de direitos, eu não posso deixar também, para terminar, tenho pouco tempo, perguntar sobre as queixas que foram feitas. E a minha pergunta é muito objetiva. Sobre as queixas que foram feitas à Comissão de Trabalhadores, fosse daquilo que é público, que todos podemos ler na comunicação social, assédio, bullying, enfim, foi reportado publicamente um conjunto de coisas. Essas queixas foram transmitidas ao Conselho de Administração. Que passos é que o Conselho de Administração tomou, portanto, que ações é que tomou a partir desse momento, em resposta a isso? E, também importante, se aquilo que vimos na comunicação social, que tinha sido pedida pela Comissão de Trabalhadores, uma reunião com a Sra. Ministra, a propósito destas matérias e de outras, se essa reunião já foi realizada ou não. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem novamente a palavra o Sr. Presidente da Comissão de Trabalhadores do CCB. Faça favor. De acordo com o novo organograma da FCCB, também esclarecido em 2024, acreditamos que é fundamental manterem-se duas direções artísticas afetadas às unidades orgânicas, Direção de Artes Performativas e a Direção do Museu de Arte Contemporânea, o Centro de Arquitetura. Estas duas direções artísticas devolveram à Fundação CCB uma dinâmica essencial no cruzamento das artes performativas com as artes visuais. Ainda mais pertinente pela devolução do museu ao CCB em 2023. Acreditamos que estas duas direções artísticas possam dar continuidade ao trabalho profissional até aqui desenvolvido, mantendo-se ativas e autónomas nas suas decisões programáticas, prevalecendo a sua relação de trabalho e de comunicação integrado com a administração e com todas as equipas que trabalham nas duas áreas orgânicas e nas unidades de suporte. Este aqui, espera aí. O resto, Sra. Deputada, creio que o resto da pergunta que faz e relativamente às queixas apresentadas, já apresentámos aqui, são públicas. As queixas foram apresentadas por vários trabalhadores
Elas são públicas, foi num comunicado para a imprensa, com os autores dessas queixas traduzidas em comunicados para a administração e para o gabinete da Sra. Ministra. Portanto, as queixas são públicas, foram transmitidas e ainda não fomos recebidos pela Sra. Ministra, assim o esperamos. Obrigado. Muito obrigada. Só para dizer que se algum dos membros da Comissão de Trabalhadores quiser usar da palavra para complementar, pode fazê-lo, porque ainda dispunham de tempo para responder. E é só para dizer que não é obrigatório que seja sempre o Sr. Presidente a falar e que só o Sr. Presidente. Portanto, pode, se achar, porque podem ser pessoas que estejam a acompanhar determinados dossiês, que estejam mais bem informadas, digamos assim, e que sintam que há necessidade de complementar. Portanto, estejam à vontade dentro do tempo que está definido. Bem, vamos passar agora ao grupo parlamentar aos outros grupos parlamentares, que não são requerentes. Começar pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aos senhores membros da Comissão de Trabalhadores, a nossa saudação, a saudação do grupo parlamentar do PSD, pela vossa presença e também pelas importantes funções representativas que desempenham. E estamos aqui para aferir todos, e portanto neste conjunto de audições e deste diálogo, por uma questão que o Sr. Presidente da Comissão de Trabalhadores colocou, e muito bem, que é de legitimidade da tutela em promover alterações na liderança do Centro Cultural de Belém. Portanto, ao que parece, estabelecer-se ou não o princípio de que este Governo está ou não está autorizado a fazer o que governos anteriores fizeram com anteriores administrações. E é basicamente isso que está aqui em questão. Claro que existem várias apreciações políticas, o Partido Socialista terá as deles, nós teremos as nossas. Em relação ao Partido Socialista não deixa de ser um pouco esquizofrénico, porque, e só um parênteses, eu já fui membro de uma Comissão de Trabalhadores. Portanto, sei muito bem as dificuldades que vocês têm a desempenhar o vosso trabalho. Por incrível que pareça, apesar de ser um partido de centro-direita, sou sindicalizado com as cotas em dia e já fiz parte de uma Comissão de Trabalhadores. E o meu sindicato até é da CGTP. Mas é verdade. E, portanto, sei muito bem as dificuldades que é para exercer esse trabalho, mas também sei, e também tenho noção do sentido de responsabilidade que deve implicar a defesa de todos os trabalhadores. E volto a frisar, de todos os trabalhadores. E já vamos lá. Porque nós, quando escrutinamos os outros, também nos autoescrutinamos a nós, como todos sabemos. Portanto, já vamos a essa parte do meu escrutínio também. Mas sobre a questão, aquilo que nos deixa um bocado perplexo é sobre o tratar, e isto faz-me de facto confusão, porque eu não tinha a noção de que é anterior, e isto até é em desfavor do próprio Partido Socialista. Eu não tinha noção de que o Conselho de Administração do Dr. Elísio Sumaviel era tão incompetente. Não tinha noção, aliás, não tinha noção que a sua exoneração, ou a sua saída, ou o fim do seu mandato pelo anterior Ministro, e isto são questões que se têm que colocar depois ao Sr. Ministro, depois, e também ao Dr. Elísio Sumaviel, com certeza que ele há de estar aqui para falar, para esclarecer connosco, para conversarmos, não é? Seria tão incompetente assim. Porque, repare, eu reputo de incompetência este clima laboral, alegadamente laboral, de autêntico terror quase que aqui passou. Os trabalhadores da casa estavam marginalizados, pisados e desautorizados. Foram algumas declarações que eu ouvi na comunicação social. Várias críticas que foram feitas. A anterior Presidente alega práticas graves da gestão, práticas graves, aliás, ela traz um retrato, ela praticamente é a salvadora desta instituição. Portanto, esta instituição tem um antes da doutora Francisca e um depois da doutora Francisca. Encontrou, ela diz, e faz capa no boletim oficioso da esquerda cultural, encontrei um CCB com práticas de gestão muito erradas. O vosso comunicado, na altura, portanto, qualificou-vos como trabalhadores. As notícias que faziam o reporte do vosso comunicado era que os trabalhadores estavam em choque.
e, portanto, estão chocados e criticam a exoneração da Presidente do CCB pelo Governo. Portanto, terá-se aqui mexido aqui em algo da dimensão quase do sagrado. E, portanto, só podem ser razões políticas, porque não há outras. Bem, sim, de facto, são questões políticas. Quando se reportam as questões, a própria Ministra justifica com questões também políticas, com certeza. Mas, já agora que vamos ao fundo da questão, alguns dos diretores, e isto parecia-me aqui quase um clima quase de revolução cultural, quer dizer, o poder todo aos diretores, e portanto aqui que os diretores que estavam, que eram uma espécie de opressores da classe laboral, sinceramente não entendo e não percebo, embora perceba o problema das micro-injustiças, perceba, mas, por exemplo, o Dr. António Ribeiro, por exemplo, disse que nunca sentia textualmente qualquer problema, qualquer ambiente. Aliás, penso que na direção dele nunca houve problemas, não sei. A doutora Margarida Serrão, que essa sim sofreu bastante, e essa sim teve problemas de saúde, provocados pela forma como foi tratada e pela forma como ela foi enxovalhada, não vos reconhece a vocês grande valor em termos de declarações. Mas, vieram aqui falar uma questão que para mim me preocupa. 13 trabalhadores com baixa psiquiátrica ou que reportaram participações à Comissão de Trabalhadores, queixas à Comissão de Trabalhadores. A maior parte destas queixas tem uma tramitação legal. O assédio moral no trabalho configura uma prática muito grave, aliás, criminalizada. O artigo 29 do Código de Trabalho determina mesmo isso. E, portanto, existe um procedimento para estas questões. A ACT, os tribunais. E, portanto, estou já a concluir. Fico bastante preocupado com essa matéria, porque eu nunca vos vi defender as trabalhadoras, sim, também as duas diretoras também, que mereciam também ser defendidas. E, por fim, doutor, eu tenho que fazer uma coisa, porque isto foi publicado em todas as redes sociais. A anterior Presidente qualificava-o como fazendo parte da sua grupeta. É verdade ou não que o senhor esteve com a senhora anterior Presidente e com vários colegas, todos vocês estiveram, numa visita de férias, que é o vosso direito, a Marrakech? É porque isto também estabelece também um grau de cumplicidade também e se calhar de Tenho pouca mesmo de imparcialidade. concluir. Muito obrigado. Obrigada. Atenção, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a senhora deputada Sónia Monteiro. Agradeço que criem condições para que a senhora deputada possa usar da palavra. Faça favor, senhora deputada. Obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Agradecer à Comissão Trabalhadora do CCB por estar aqui hoje na nossa Casa da Democracia para nos ajudar a compreender melhor de que forma a exoneração da doutora Francisca Carneiro Fernandes pode ou não ter consequências na gestão do trabalho do CCB. Compreendemos que a saída da doutora Francisca gerou transtorno e preocupação entre os trabalhadores, mas, no entanto, nas audições anteriores ouvimos outros diretores do CCB, incluindo o diretor dos edifícios e instalações técnicas, referirem que existem dificuldades de comunicação e desafios na relação de trabalho com a doutora Francisca. Foram apontadas falhas na comunicação interna e na coordenação com diferentes áreas da instituição, o que levanta a questão sobre a percepção global da sua gestão. Ao mesmo tempo, foi amplamente reconhecida pela vossa comissão que a doutora Aida Tavares, a primeira diretora artística contratada pelo CCB, e segundo as vossas palavras para o Jornal Expresso, tem desempenhado um papel essencial, implementando uma gestão eficaz e integrada das equipas. Assim, coloco algumas questões. Considerando que a doutora Aida Tavares continua em funções e tem sido elogiada pela sua gestão integrada, por que razão a saída da doutora Francisca teve um impacto tão profundo para a Comissão? A Comissão de Trabalhadores reconhece que havia dificuldades de comunicação entre a administração da doutora Francisca e outros diretores do CCB. Como avalia a relação da doutora Francisca com os diferentes departamentos, uma vez que mencionou que, pela primeira vez, existiu uma gestão de excelência? A Comissão considera que a saída da doutora Francisca pode comprometer o modelo de gestão implementado?
que aspectos específicos da sua liderança eram essenciais para o funcionamento do CCB. Que expectativas tem a Comissão em relação à nova liderança e quais são as principais preocupações para o futuro do CCB? A agora exonerada Presidente do CCB, contra a recomendação da sua própria administração, que foi aconselhada a ponderação, comunicou ainda aumentos salariais generalizados, o que já aqui foi elogiado pela Comissão. Não será este o grande motivo para que a doutora Francisca tenha caído em tão boas graças dos trabalhadores? Nós não somos contra o aumento dos trabalhadores, só que aqui há uma notícia em que menciona que houve cortes nas outras áreas, inclusive cortes na programação, à volta de 90%. Será que isto não vai afetar os espetáculos? Neste sentido, o nosso grupo parlamentar considera que é essencial garantir que o CCB continue a funcionar com estabilidade, valorizando o trabalho de todos os seus profissionais. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Para responder a estas questões que foram levantadas pelo senhor e a senhora deputada, tem agora novamente a palavra o senhor Presidente da Comissão de Trabalhadores, é a doutora Paula Cardoso. Não, Inês Maurício. Inês Maurício. Peço desculpa. Não faz mal. Boa tarde. Então faça favor. Então, Dispõe de 10 minutos agora. 10 minutos, muito Sim. bem. Creio que quase todas as questões já foram respondidas nas nossas declarações iniciais pelo meu colega, mas respondendo aqui rapidamente àquilo que ficou ainda por esclarecer aqui ao Sr. Deputado do PSD, relativamente ao tratamento que a Comissão de Trabalhadores dá a todos os trabalhadores na ajuda a resolver os seus problemas, nós começámos por explicar que nós convocamos sempre os trabalhadores a comunicar diretamente os seus problemas às suas hierarquias, às suas chefias, e só depois então, caso não haja uma resposta, é que nós ajudamos, obviamente, a fazer esta ponte com a administração, que é uma coisa que não havia até haver Comissão de Trabalhadores. Portanto, e no caso da doutora Maria da Serrão, nunca nos foi pedido qualquer ajuda no sentido de resolver qualquer problema que existisse. Portanto, a Comissão de Trabalhadores também não anda a bater à porta de toda a gente a perguntar se tem problemas, se está tudo bem, se as coisas vão ou não ser resolvidas. Portanto, as pessoas precisam de vir ter connosco e os trabalhadores do CCB sabem que podem contar sempre connosco. Quaisquer que sejam. Aliás, houve uma diretora do CCB, a doutora Catarina Figueira, que referiu que a Comissão de Trabalhadores era de todos, inclusive dos diretores, inclusive das chefias, portanto não é exclusivo das equipas base. Pronto. Relativamente à relação que a doutora Francisca tinha também com todos os trabalhadores e se havia ou não desrespeito pelas hierarquias, também já respondemos isso na nossa comunicação inicial. Antes, pelo contrário, a doutora Francisca veio dar muita autonomia às equipas e às chefias intermédias, responsabilizando, motivando e integrando num projeto que era muito claro para nós. Pronto, era muito fácil trabalhar com a doutora Francisca. Provavelmente essa abertura, esse diálogo, essa frontalidade era aquilo de que sentíamos falta antes e que para nós foi tão fresco e tão bom de trabalhar. Pronto. A nova administração, portanto, o Sr. Presidente, que entrou em funções em janeiro, naturalmente já reunimos e já conversámos a miúdo. Aliás, temos uma nova reunião amanhã e estamos com o diálogo aberto, como estamos com qualquer administração no CCB, porque, na verdade, como começámos também por dizer, esta instituição tem 32 anos e já por aqui passaram administrações de todas as cores, tamanhos e feitios, portanto estamos habituados a trabalhar com toda a gente e é esse o nosso modus operandi e queremos mesmo trabalhar com todos. Não sei, acho que não tenho assim muito mais para acrescentar, mas se calhar, uma vez que ainda temos aqui algum tempo, fazer a nossa nota final. Queres fazer tu, Tito? Gostava só então de fazer aqui esta nota final. A CT gostaria de deixar aqui o seu agradecimento público à doutora Francisca Carneiro Fernandes por tudo o que nos ensinou durante a sua presidência e às duas diretoras artísticas, Aida Tavares e a doutora Núria Enguita, pelo trabalho profissional até agora apresentado.
No CCB somos uma equipa com mais de 230 trabalhadores empenhados e comprometidos com a instituição. Somos também cidadãos políticos, democráticos, pensantes, críticos, cientes da importância da missão da Fundação 50 anos após o 25 de Abril. Preocupamos-nos com as condições laborais dos trabalhadores e com a sua formação, valorização e crescimento profissional. O nosso público e os artistas que integram a nossa programação pluridisciplinar merecem equipas profissionais, motivadas e responsáveis. A cultura laboral também se trabalha todos os dias. O trabalho deve desenvolver-se com responsabilidade, criatividade, autonomia e confiança. Todos fazem parte do Centro Cultural de Belém, o que dele é ou o que dele queremos que seja. Dizia Sofia de Melbrenner, a cultura não é o luxo de privilegiados, mas uma necessidade fundamental de todos os homens e de todas as comunidades. A cultura não existe para enfeitar a vida, mas sim para a transformar. Se assim é, exigimos gestores culturais e direções artísticas ativas, artistas e públicos plurais, diversos e críticos. O CCB tem essa responsabilidade e isso, meus senhores, nós chamamos serviço público. Terminamos com um convite aos senhores deputados e à senhora Presidente e a todos os que nos seguem a esta audição. Façam-nos uma visita, peguem no programa que têm à vossa frente, escolham um espetáculo, uma exposição, há para todos os gostos e venham visitar o CCB. Obrigado. Muito obrigada. Eu frequento o CCB porque costumo comprar os bilhetes para os concertos e, portanto, sei bem qual é a programação e também vou às exposições, etc. Portanto, mas agradeço o convite e haverá oportunidade, certamente, de, se não tivermos muitas audições no futuro, de podermos fazer algumas visitas culturais. Portanto, agradeço mais uma vez a vossa presença, os esclarecimentos que prestaram e desejo-vos um bom trabalho. Muito obrigado.